fazer uma oração, né? Para Deus ligarmos esse momento, né? Amém, Senhor Jesus, Pai. Queremos te louvar, Pai, por mais essa oportunidade que temos de estar aqui, Pai, reunidos, né, juntamente com esses jovens, Pai, para aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Pai, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor esteja conosco neste momento, né, nessa reunião, que o Senhor possa estar abençoando, né, sendo na vida da Ana, que vai estar aí ministrando. Eu creio que o Senhor já ministrou o coração dela com a tua palavra. E nós estamos aqui, Pai, para ouvirmos, sermos ouvintes e aprendemos da tua palavra. Que essa palavra seja ministrada no nosso coração. O Senhor nos dá entendimento, Pai, para que possamos compreender e possamos absorver ao máximo aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Pai, eu coloco a vida de cada um que já entrou nessa reunião. Que o Senhor seja em cada um, Pai, nas suas casas, onde cada um estiver. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, Pai. Aqueles que porventura não puderam entrar ainda, ou se tem alguém que está com dificuldade, Pai, de entrar, que o Senhor seja na vida deles, Pai. Pai, que o Senhor seja, ó Pai Celeste, tudo aqui nessa reunião. Eu peço ao Senhor, Pai, por esse momento, eu te agradeço, Pai, e eu coloco tudo diante do teu altar, Pai. Que o Senhor seja conosco agora nesse momento. No nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Boa noite, paz a todos. Eu vou começar lendo um texto da Bíblia. Gostaria muito da participação de vocês. Quem conseguir saber qual texto é esse, eu gostaria que se manifestasse me dizendo qual versículo é esse. É um versículo muito conhecido. E quem... A Flávia já tá rindo. Quem conseguir descobrir qual é o versículo, fala primeiro aqui que vai ganhar um prêmio. Vou dar um prêmio. Então, vamos lá, preste atenção. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what then seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Qual versículo é esse? Esse versículo você leu? Tá na Bíblia, né? Tá na Bíblia. Jean, qual que é o versículo? Não faço ideia. Mateus. Nesse falou Mateus ou ela quer falar com Mateus? Ninguém sabe. Eu não vou pedir para ler de novo, porque é muita sacanagem. Eu pedi, mas ela nem quis. Eu não ouvi. Eu não entendi nem o que ela falou. Pudesse ler de novo ia me ajudar, eu quase decifrei. Aí, Ana, lê de novo. Eu vou ler de novo. Vou ativar o Google Tradutor aqui, peraí. Não vale. Preste atenção. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Isaías 61? Eu sei que fala do Espírito de Deus. Ó. Sunday é sábado. Sunday não é sábado? Alguma coisa com sábado. Domingo. Ah, domingo, tá vendo? Domingo. Então, o motivo do tema foi Oi, o que, Kuma? É relacionado a esse texto da Bíblia, que está lá em Atos 2. Atos 2,
Quem puder abrir, eu vou ler a tradução que está lá em Atos 2. Vou contar até 10 para abrir Atos 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amém? Isso, Flávio, muito bem. Atos 2 está lá no a partir do versículo 1, eu vou ler. O que eu li, eu só li 2 versículos de Atos 2, mas eu vou ler do 1 até o 13. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia com o de um vento, soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender, na sua própria língua, o que os seguidores estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: estas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saber o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Até aí. Atos 2, do 1 ao 13, que eu li. Vou apresentar um slide para explicar o que eu quero falar com vocês. Peraí. Tá todo mundo vendo? Sim. Ok. Então, vamos lá. Eu criei alguns pontos para a gente poder esmiuçar os versículos. E o primeiro ponto é o Espírito Santo. O Espírito Santo, nessa época, a gente estudou muito na escola dominical quando era só os adolescentes, né? Da época de Pentecostes. Pentecostes foi uma festa que estava acontecendo quando Jesus subiu e deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo veio em forma de uma pomba, né? Desceu do céu uma pomba branca. E nesse tempo soprou um vento muito forte. E eu pesquisei o termo Spirit, que traduz o termo hebraico ruá, que na sua primeira acepção significa sopro, ar, vento. E Jesus utiliza precisamente a imagem sensível do vento para sugerir a Nicodemos a novidade transcendente daquele que é pessoalmente o sopro de Deus, o Espírito Divino. Nessa onda do sopro, eu lembrei do quê? O sopro de Deus se fazendo presente desde o início. E lá em Gênesis 2:7, quando Deus estava criando o mundo, né, as coisas, quando ele criou o homem, lá fala assim: o Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Então, desde o início, o Senhor tem tido esse cuidado com o sopro.
um sopro que significa uma intimidade, algo que veio dele, e que nós fomos as únicas criaturas que tivemos o sopro de Deus, né? E cria alguns pontos, diz, assim que Jesus subiu, veio o sinal do sopro, o sinal de Deus mantendo a aliança entre a criatura e o Criador. Então, assim, quando veio esse vento, quando veio esse sopro, que era o sinal do Espírito, ali mostrava que Deus ainda não havia desistido do homem, né? Que mesmo tendo acontecido várias coisas, mesmo o próprio filho dele ter morrido e ressuscitado, ele não deixou de se fazer presente. E também vemos o sentir daquele povo que se via dependente da presença de Jesus e de querer manter esse relacionamento. Porque muita gente sentiu o vento, mas nem todos falaram em línguas. Tantos que uns pensavam que tinha gente que estava bêbada, que não entendeu nada daquilo que estava acontecendo. E em Atos 1, a Bíblia, um versículo, um capítulo antes, né? A Bíblia diz que Jesus apareceu de muitas maneiras durante 40 dias. Então, depois que Jesus ressuscitou, ele ficou aparecendo 40 dias de várias maneiras para não deixar dúvidas que ele estava vivo. E com isso, através do Espírito, nós podemos chegar em um relacionamento. E o que o relacionamento implica nisso? Podemos ver como Deus age com o relacionamento em uma festa. Como eu disse que o Pentecostes era uma festa, o relacionamento, acho que quando a gente está numa festa, a gente consegue ter um relacionamento melhor, né? Do que, às vezes, com o culto, que a gente não pode conversar, às vezes tem o tempo certo de terminar o culto, tem a hora da palavra, né? Em que todos temos que prestar atenção. Mas uma festa, nós temos esse momento da comunhão, da união, de relacionamento mesmo. E o que traz nessa festa? Traz a união, né? Que tem o início de processo de reunificação entre as partes da família humana, divididas e dispersas, alcançadas pelo Espírito de Cristo. Abrem-se à experiência da comunhão. Então, naquele tempo de Pentecostes, havia ali muitas famílias que estavam divididas, muitas pessoas que estavam brigadas umas com as outras, pessoas que nunca se viram porque não conseguiam falar a língua deles. Então, não tinha essa união, essa unificação. Com isso, o relacionamento também parte da igreja, né? A unidade é o sinal, a igreja é uma unidade que é o sinal de reconhecimento, um cartão de visita. Que dentro de uma congregação existem várias pessoas diferentes de uma das outras, porém em busca de um mesmo Deus. Então, na igreja, nós vemos pessoas que moram em diferentes bairros, pessoas que têm diferentes culturas, diferentes tipos de ensinamento, de criação, mas que nós, quando estamos dentro da igreja, nós temos esse momento de mesmo nós sendo diferentes, nós buscamos o mesmo Deus e podemos nos relacionar com essas diferenças, falando uma mesma língua. E através do relacionamento, como é importante, né, o relacionamento na festa, onde não tem formalidade, não tem ritual, simplesmente tem presença, comunicação, conhecimento e o próprio relacionamento. O terceiro ponto era a loucura diante de muitos, né? No versículo 13. Mas outros zombavam dizendo, este pessoal está bêbado. Muitas vezes o próprio relacionamento diante de muitos parecerá loucura, porque nem todos entenderão. Então, às vezes, assim, a gente está na igreja, às vezes a pessoa está lá cheia do Espírito, e tem gente que vai entrar na igreja e vai ver assim, nossa, não estou entendendo nada, esse cara está me assustando. Tem gente que, eu coloquei aqui, às vezes o que para nós é fácil entender, para outros não é. Então, às vezes o nível de relacionamento que a gente tem com Deus, outros não têm e não sabem do que a gente está falando, daquilo que a gente quer transmitir, aquilo que a gente está sentindo no momento. Então, às vezes fica muito difícil uma pessoa querer se achegar se ela não fala a mesma língua, se ela não está na mesma transmissão. Isso acontece muito, é o mais normal que tem dentro da igreja. Muita gente usa isso como panelinha, né? Que às vezes na igreja o que mais tem
É a tal da panela, que quando a panela acontece quando pessoas têm coisas em comum, pessoas falam, têm a mesma comunicação, o mesmo estilo. E isso não é uma panela, não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. E que pessoas de fora podem entender, podem interpretar mal. E aqui eu coloquei, é mais fácil agir com ignorância e atribuir uma diversidade ou diferença como uma loucura do que buscar o conhecimento e entendimento de algo que não sabe. Então, assim, às vezes é mais fácil a gente ignorar e falar mal do que, às vezes, buscar saber o que aquela panelinha está falando, buscar saber sobre o que essas pessoas estão sentindo, o que elas estão orando. Tem gente, às vezes, que escuta pessoas orando e não sabem o que elas estão orando. Então, às vezes, é mais fácil a gente ignorar e simplesmente seguir a vida do que a gente buscar o aprofundamento. E nesse aprofundamento vem o relacionamento, de certa forma, né? O 4. Como saber outras culturas e línguas sem se relacionar? Como a gente viu, nos versículos 9, 10 e 11, falam os vários lugares das pessoas que estavam lá e que entendiam as línguas que eles estavam falando, né? Que eram as próprias línguas deles. Era lugar de onde? Cadê aqui, ó? Da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus, outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito de grandes coisas que Deus tem feito? Então, assim, eu vejo que hoje nós temos muito acesso a qualquer tipo de língua, a qualquer forma de linguagem, e tudo isso parte, às vezes, do relacionamento, e que a gente não aprende ou não conhece por falta de, às vezes, muitas das vezes, interesse mesmo. Por exemplo, se eu andar com uma pessoa surda e muda, que tem uma deficiência na comunicação, se eu andar muito com ela, logo eu vou já estar fazendo a língua de sinais. Se eu andar com uma pessoa americana, logo eu creio que eu vou estar falando inglês. Não necessariamente, agora eu quero fazer várias línguas, quero estudar várias. Não é ruim, mas é essa questão do relacionamento. E quando o Espírito veio, ele atingiu, não foram todas as pessoas que começaram a falar em línguas, foram pessoas que eram íntimas de Jesus e que tinham um certo contato com Jesus, até que o Espírito Santo viesse, né? A comunicação é vasta. O relacionamento também implica em conhecimento. Quando nos relacionamos com as pessoas, até o Misael falou isso em algum desses cultos online, que a gente acaba que fica parecida com essa pessoa, quando a gente tem muito relacionamento. E realmente, nós ficamos muito parecidos, nós começamos a falar do mesmo jeito, às vezes a gente se veste do mesmo jeito. Aqui eu coloquei também. Podemos nos habituar a outras formas de comunicação, quando nos dedicamos e empenhamos em conhecer. Então, assim, conhecer a vida do outro não é uma forma invasiva, não estou invadindo a vida do outro. Eu simplesmente quero conhecer algo que não faz parte do meu dia a dia, que não faz parte da minha rotina. E isso é muito bom, a gente trocar conhecimento, a gente trocar culturas, né? Porque cada um tem uma cultura, um jeito de pensar. E isso é muito bom, eu acredito que é uma forma de nós crescermos também. E temos qualquer acesso à língua e também à comunicação. Como eu falei, hoje em dia, para a gente aprender alguma coisa, a internet nos dá essa ferramenta aí. Não só a internet, né? Como também conhecer pessoas novas, nos interessarmos em conhecer outras culturas, conhecer outros tipos de linguagem. E a reflexão. Como a variedade de línguas está presente no nosso dia a dia? Pensemos, pois, quantas vezes estamos tentando falar e não somos compreendidos? Então, às vezes, eu falo uma coisa, fulano não entendeu o que eu quis falar.
Nossa, mas aquela. Eu, por exemplo, professora. Nossa, mas aquela mãe não entendeu o que eu quis passar com o objetivo da aula. Aquela mãe não me acompanhou no meu raciocínio. Parece que eu tô falando grego. A maioria do nosso ditado é esse. Parece que eu tô falando grego, porque ninguém tá me entendendo. Quantas vezes nos sentimos deslocados por não falar a mesma língua que a maioria está falando? É muito ruim, né? Já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes a gente chega num lugar, às vezes numa festa, numa reunião, em que as pessoas estão falando algo ali que eu nem sei, nunca nem ouvi falar. Por exemplo, se eu chegar numa rodinha dos meninos que jogam esses joguinhos aí de videogame, de Counter-Strike até já joguei, mas outros jogos eu não vou nem saber do que se trata, eu vou ficar tipo, boiando ali, não vou entender nada. Quantas vezes nós não nos preocupamos em descobrir a língua do outro devido ao comodismo? Então, às vezes, eu mesma nessas rodinhas, que eu não entendia nada, às vezes era mais fácil para mim sair daquela rodinha, ao invés de tentar descobrir quais jogos eram esses, o que esses jogos fazem, ou às vezes, papo de menina, de maquiagem, que eu não sei nada de maquiagem. Às vezes, as meninas estão lá falando de maquiagem, mas eu não sei bolhufas, não sei nada. Mas eu posso tentar sair do meu comodismo e descobrir que aquilo faz parte da vida do outro. Quantas vezes somos julgados ou mal interpretados por aquilo que dizemos sem ser compreendidos? Isso acontece muito. Às vezes a gente tem um modo de falar, às vezes a gente fala uma coisa e é mal interpretado. Isso acaba fazendo mal tanto para a gente quanto a pessoa que está nos julgando. Ou às vezes até nós que julgamos, né? Às vezes sem entender. Acho que a falta de comunicação hoje em dia tem sido muito presente e tem sido uma arma muito poderosa para fazer amizades serem destruídas, para fazer relacionamentos serem destruídos. E eu creio que hoje em dia ninguém quer resolver alguma situação, quer só ganhar no bate-boca, mas não faz a questão de ser compreendido e nem de compreender. E como é difícil podermos falar várias línguas e podermos entender outras que não falamos. Às vezes a gente fala uma língua, outra não fala, e o outro fala outra língua, e a outra pessoa está falando outra língua. Às vezes é até o brasileiro mesmo, o português brasileiro. Mas a gente não se entende, a nossa ideia não se conecta. E uma sugestão que eu tenho, muito legal, vamos fazer uma festa. Claro que não agora, né, na pandemia, mas a ideia é nos unirmos novamente. A ideia é podermos nos relacionar, podermos conhecer mais um do outro, né? Porque acredito que tem coisas nas nossas vidas que podemos compartilhar. Claro que nós temos segredos, mas tem coisas que podem ser compartilhadas. Conhecimento é sempre bom, conhecimento é sempre útil. Peraí. Ai, como é que eu faço para parar? Parei? Para. Ok. É sempre útil a gente se conhecer o outro e deixar o outro fazer parte das nossas vidas. E antes de eu abrir o espaço para os comentários, eu queria mostrar um vídeo para vocês a respeito das línguas. Tem um cara muito massa, ele fala 25 línguas. E eu achei muito massa a história dele. Eu queria que vocês assistissem. Peraí, vou compartilhar aqui. Opa! Mas, peraí que sai do vídeo. Vou passar o vídeo para frente, que ele demora. You know, I'm sick and tired of this intolerance toward race, religion, nationality, you name it. I mean, this is the 21st century, right?
And even where there's tolerance, there's still such distance between people. It's often like there's an invisible wall between us. What I notice is I can break through that wall and connect with someone by speaking their language. Because of that, I built this passion for learning languages. So, I'll tell a story in different languages about acceptance. Also chat about why this is the key to language learning. But the main point here is connecting with people from everywhere. Je vais vous raconter une histoire sur l'acceptation et l'amitié au-delà des différences culturelles. Et comment je pense qu'accepter les gens et se faire des amis de toutes cultures, sans prendre en compte la religion, la race ou la nationalité, cela rend le monde beaucoup plus riche. Sono emigrato in Canada dal Brasile quando avevo 17 anni. Conoscevo pochissime persone qui. All'inizio conoscevo la mia famiglia ospite, quasi nessun altro. Parlavo già inglese perché avevo iniziato ad imparare l'inglese quando avevo circa 10 anni. Мне шло около 8 лет, чтобы научиться свободно общаться на английском языке. 6 лет я обучался в престижной языковой школе. Тем не менее, мне еще пару лет жизни в Канаде, чтобы научиться разговаривать абсолютно свободно. Então, 我已经站了大的时候，我已经能沟通了大多数期间里，然而我的声音听起来怪怪的，并且人们经常要求我再说一遍才能听懂。Dicho isto, и мне не требовало время до раздумья, что слушали люди говорили. Сречом, у каждого съм имал стрипливо от наиболих приятеля, koji uvijek ponavljao rečenice po nekoliko puta kada je to bilo potrebno. Esse amigo, junto con un puñado de otros nuevos amigos aquí en Canadá, me hizo sentir como en casa, en un lugar nuevo. A ellos no les importaba que yo fuera de una cultura diferente y que tuviera un acento ridículo. Y es la gente así, la que hace del mundo un lugar mejor para todos. Ich dachte, was schrecklich schlecht in meiner Sprache. Da ist so lange gedauert hat, Englisch zu lernen. Aber meine Freunde haben mir geholfen und das hat mich angetrieben, neue Sprachen zu lernen. Und so habe ich eine Leidenschaft für andere Kulturen entwickelt. Ich beschloss, Freunde von verschiedenen Ländern zu treffen und neue Sprachen zu lernen. Não é só famosa a vez a previda surpresa no calator estranho em Saratá. A tom chicano, apenas verdade. Tu podes saber beste com ele em Malu. E aos 10, e a missa, Sabah el-Hir. A Nabafa Mara Bishueia. Bishueia Stawi. Para falar a verdade, para quebrar o gelo, não precisa se preocupar com fluência. Já basta saber dizer algumas palavras. Mas na realidade, muita gente se desanima justo no início do aprendizado de línguas. Quando foi que me conamba hlabe madon, pedalili bihoslegi, se eu queria zabon das barbidoran. A hopek me conamba a guerra eles ubishtaf na conan, eu queria rubidar zabon na doran. ひょっとしたら自分には語学の才能が何かと思ってしまっているかもしれません。でもそれが間違った方法を使っていたためだとしたらどうでしょうか。Sommige mensen vragen me of ik een fotografische geheugen heb. Misschien zou ik een nieuw woord kunnen zien of horen. En het meteen onthouden. Maar nee. A contas da shop, das stavas piuro e rapatiro centenares avagadas, desprez dubridado, dezenas avagadas. A mesma memória, sem seu sistema de memorização, é estudantíssima. Desde que se muște naučiti, když máte špatnou paměť, nezáleží na tom, kolik vám je, a dokonce i tehdy, když vedete velmi zaneprázdněný život, nebo v případě, že máte pozornost 6letého dítěte. Pane Giveni, dovolíš наклари вимліністи, і переділили мекічим болбол замарений сполечак. Я вважаю, що для того, щоб вивчати нову мову, треба бути по-справжньому захопленим цим. Антага розмінджага тінкат кататарикамін тінгі, дала процесня. Ik geloof dat het rechtig belangrijk is om nieuwsgierigheid te gebruiken om je op te drijven, om je betalen te leren. Hoe meer een nieuwsgierige persoon je is, hoe beter. קשה לשלול את ההב בתרבות השפה, אותה לומד, וזה קורה בכל פעם שאני לומד שפה חדשה. הפסיה בקולטורה može spravić, že będziesz uczył się w szybszym tempie, ale sama pasja nie pozwoli ci mówić płynnie. Potrzebujesz odpowiednich metod. Simran i parą perisopteryzm to potem. Te testy stigmaty se zmieniają se glosas. I potem nie ten piochrismo na milasnik se glosa. An paga ara no aguamica. A macapaz bobocas no pituan. Sa an kaman magpunta. Tanchini o dieitunji. Togono de sanijinin sanguini opcionidad. But in reality, nobody needs to learn a new language to connect with people. Anyone can break through that visible wall, although it makes it easier for people to connect if you speak their language, of course. And I'll wrap this up with a quote from Charlie Chaplin's The Great Dictator. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery.
We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. So I want you to break the invisible wall and join me in the fight against intolerance. Conforme eu prometo. Yes. Não estava aparecendo o vídeo? Pra mim apareceu. Pra mim apareceu. Gente, eu fiquei encantada com esse cara. Ele falando 25 línguas que eu nunca tinha nem ouvido falar. E foi isso. Acho que é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Um de cada vez. Então, Ana, disso tudo que você falou, o que eu tiro assim, que eu acho legal pra gente é igual você falou, né? O falar, ele traz muita comunhão, né? Quando você. Eu creio assim que você trouxe em todos os. Não sei se é a palavra certa, em todos os gêneros, né? A gente pode ter comunhão na igreja, a gente tem o privilégio de ter comunhão com Cristo através do Espírito Santo. Quer dizer, eu vou voltar assim um pouquinho. O Espírito Santo, ele nos dá comunhão com o Pai, né? Porque ele é o nosso elo, nessa passagem que você usou ali, né? Foi quando veio o Espírito Santo e as pessoas que creram receberam. E o mesmo Espírito Santo, ele nos dá comunhão na igreja, né? Quando você vê uma pessoa que ela chega na igreja, que você vê, através do semblante dela, você vê o amor de Cristo, você vê se ela veio para buscar. Às vezes você até identifica se ela veio para buscar uma cura, ou ela veio para conhecer a Cristo. E às vezes, conversando, você já fala, olha que legal, ela já tem o amor de Cristo. Então, eu creio que isso tudo que você mostrou foi isso, né? A gente ter essa comunhão e ter mais ainda de termos comunhão nesse grupo de jovens, uns com os outros, né? Isso é muito assim, é um privilégio que nós temos, né? Através do Espírito Santo, porque ele nos liga, né? Quando ele vem para nós, ele nos cela, né? Então essa comunhão, ela é muito gostosa, ela é muito gostosa de ter, né? E vamos sim fazer uma festa, né? Na hora que acabar essa pandemia aí, né? Fazer um culto, né? Como a gente já sempre fez com os jovens, isso é muito gostoso, essa comunhão, né? Da gente poder falar, ô meu irmão, né? Quanto tempo, né? A gente não canta uma música, eu preciso de ti, querido irmão. E essa comunhão foi o quê? Através de Jesus, né? O sacrifício dele ali na cruz, né? E ele nos deu o privilégio de ter o Espírito Santo, de termos essa comunhão, é muito, né? Eu peguei isso assim para mim, né? Que a gente precisa se renovar em ter essa comunhão um com o outro e mais ainda com o Pai, né? Mas eu vou deixar alguém falar. Lê lá, Ana. A Messiane falou lá no grupo lá. Achei impressionante, não sei falar português direito, mas nós podemos aprender muita coisa com o meio de comunicação. Claro, eu trouxe a variedade de línguas porque é aquilo que eu falei, né? A gente tem aqui jovens e adolescentes e adultos. Nem sempre a gente está na mesma vibe, nem sempre a gente está na mesma linha de pensamento e querer conhecer mais um do outro, eu acho muito importante para o nosso crescimento dentro da igreja, nosso crescimento espiritual, nosso crescimento intelectual. Eu acho que é muito importante. Eu acho que é uma coisa que a gente podia exercitar mais. Eu acho. Foi essa a minha intenção, né? Das línguas. Oi, Camila. Camila tá aqui.
Rafaela quer falar, minha querida linda? Não. Rafaela é amiga do Jean, gente. A Rafaela já está se comunicando com o Jean. O Jean não fala nada, a Rafaela também não fala. Jean, fala alguma coisa. Tô ouvindo vocês. Não, mas eu quero que você fale. Tá, eu tava pensando aqui nessa questão do relacionamento. A própria palavra fala da importância, lá em Efésios 4, da unidade da fé. Onde há um só espírito e um só corpo. Nós precisamos aprender com o Espírito Santo como suportar uns aos outros, como aprender a importância de saber ouvir e o momento certo de falar, de sentindo a sensibilidade do outro, que às vezes nem sempre a nossa razão vai ser a razão da outra pessoa. Então é isso importante também, como se colocar no lugar do outro, para poder ajudar, não para muitas vezes só criticar a forma de alguém estar agindo, mas oferecer a ajuda da forma certa, com sensibilidade do Espírito Santo. Por isso é bem fundamental a gente ter esse relacionamento com ele, porque é ele que vai nos guiar para se esvaziar de nós, para conseguir compreender as pessoas. Muito bom. Pedro quer falar? Pedro. Mais alguém quer falar? Camila, gente. Camila quer falar? Acho que não, hein? É. Camila virou amiga da Rafaela também. Ah, o microfone travou. O tema, Camila, é o Pentecostes, a variação de línguas, quanto somos ricos em linguagens. Isso, iniciando muito bem. Eu falei de como nós somos diferentes uns dos outros, e que às vezes a gente não fala a mesma língua, e que nós precisamos aprender a adentrar um no mundo do outro para poder compreendermos uns aos outros. Você tem eu falei sobre relacionamento entre espírito e entre nós. Você tem algo para dizer? Oi. Deixa eu compartilhar. Primeiro eu vou falar sobre o negócio de línguas. Eu passei por uma experiência essa semana. Eu fui visitar uma família venezuelana aqui. 4 famílias eu fui, na verdade. Daí cheguei lá, aí entrei na casa, assim, e aí nós levou uma menina com a gente, uma venezuelana, Eliana. Aí a gente conversando, né, e eles falando assim, espanhol, e eu acho mais fácil entender espanhol do que o inglês, né? E aí eles começaram a conversar e eu fiquei perdidinha. E eu olhava para um lado, olhava para o outro, falei assim, mano, eu entendi assim, a mínimo do mínimo do mínimo. E na minha turma dessa escola Crianças em Risco tem uma mexicana e uma venezuelana. E daí eu ficava perdidinha, né? Elas conversando, e as famílias conversando, e eu, meu Deus, que é isso? Tá. Aí quando eu saí de lá, ela me perguntou assim, o que eu tinha achado, né? E eu peguei e falei assim, para ser sincera, eu me senti muito como se eu fosse estrangeira. Como se eu estivesse em outro país, como se eu não soubesse a língua, como se eu não entendesse o que você estava falando. E aí eu conversando com uma das mulheres aqui, das obreiras daqui do projeto,
eu compartilhei isso, né? E ela me fez ver pelo lado assim de imagina as meninas que estão na minha turma que não entende ou não sabe muito português, né? E eu fiquei, cara, tipo assim, é tão difícil você entrar numa cultura ou numa língua que você não tem entendimento, que você não tem aprendizado, que você não tem discernimento de como seja, sabe? E, e eu fiquei pensando, mano, elas estão de parabéns para estar aqui no Brasil, para estar aqui numa segunda escola ou terceira escola, né? Seja lá qual é a escola que elas estejam fazendo. E o quanto também é importante a gente se colocar no lugar de uma pessoa, né, que não fala a nossa língua, exemplo. E aí, quando eu estava saindo da primeira família, uma mulher que fala português, virou para mim e falou assim: você não fala espanhol? E aí eu peguei e falei assim: não, não falo espanhol. E aí ela olhou assim para mim e repetiu várias vezes: você precisa aprender. Você precisa aprender uma língua. Tipo, você precisa aprender espanhol e tal. E eu saí de lá, tipo, mano, eu preciso aprender. Sabe? Não, aprender por aprender. Não, mas porque é necessária, porque é de Deus também o espanhol, é de Deus também o inglês e o crioulo e todas as outras línguas, sabe? Sabe? E sobre relacionamento, algo que eu tenho aprendido muito aqui nesse tempo é esse relacionamento, né? O meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com o meu irmão. Que quando o meu relacionamento com Deus não tá bom, automaticamente o com o meu irmão também não vai estar, né? Não vai estar legal. Se eu sou inconstante com Deus, automaticamente eu vou ser inconstante com o meu irmão. Então, assim, isso Deus tem me pegado muito, assim, ainda mais no início ele me pegava muito nessa questão. Tinha dias que. Porque não é porque a gente está numa base missionária, eu vou falar a verdade, que a gente é crente, nem sempre. Tem dias que nós acorda querendo chutar o pau da barraca, querendo chutar o balde. E teve um dia que eu lembro que eu não meditei de manhã. E aí um dos meninos virou para mim, viu que eu estava estressada, né? Virou para mim e falou assim: você meditou hoje? E eu peguei e falei assim: não meditei. E aí ele virou para mim e falou assim: tá explicado, né? Por que você tá nervosa e por que o seu relacionamento hoje com a galera não tá tão legal, né? Aquela comunhão. E aí isso me fez refletir muito, tipo, quem eu sou com Deus, eu vou ser com o meu próximo, e aquilo que Deus trabalhar comigo, muitas coisas vai ser tratada em mim. Misericórdia. Muitas coisas vai ser tratada em mim para que eu trate meu próximo melhor, sabe? Então, é muito ligado, o meu relacionamento com Deus está muito ligado ao meu relacionamento com o meu próximo, assim, né? É muito isso aqui, é muito essa linha aqui, horizontal e vertical. Ou ao contrário, não sei. É isso. O Pedro. Acho relacionamento é extremamente importante. Afinal de contas, a gente vai morar no mesmo céu, não vai ter dois. Você falou assim para Jesus. Ó, o Ronaldo te zancando. Me dá as graças, Ronaldinho. Muito bom. Amei seu compartilhamento. Mais alguém quer falar? Ronaldo quer falar? Ronaldo falando nada? Perdoa ela, Jesus. Falou, Ronaldo. Senhor Santo. Ah, Senhor. Quem mais? O Pedro? Ah, o Pedro já falou. Matheus quer falar? Não, eu tô de boa, valeu. Pastor Del? Beth. Oi, Beth. Oi, boa noite. Tudo bem? Bem. E a senhora? Tô bem, tô bem. Então tá bom.
Falta nos dias para buscar a minha pequena. Ah, nós estamos esperando a senhora ir lá buscar ela. Vou buscar dia 14. Eu ia com a senhora, mas não deu certo. Vamos no lugar do Matheus? Não deu certo. Eu comprei a passagem minha e do Matheus para ele comer, que eu tenho medo. Agora o menino não quer ir, você acredita? Oh, Deus. Como Falei, assim? menino do céu, não faça isso com sua mãe, não. É medo do avião. Dá nada, não. Fala pra ele, não dá não. Dá, é caro. Fica caro e a gente não pode. Não dá nada viajar de avião. Sim, aí não pode desistir, né? Não. Eu recebi esse link aí para participar do culto de jovem. Falei, nossa, que benção. Ah, pois é, estamos aqui toda terça, às 8 horas. A senhora pegou o finalzinho, a Camila estava falando agora há pouco. Coisa boa, eu nem sabia. De repente eu recebi isso aí, achei legal. Foi muito bom. Tem sido muito bênção, graças a Deus. É benção. Um beijo, viu? Beijo. Saudade de vocês. Deus. Em breve nos veremos. Com fé em Deus. Tchau, Também. viu? Tchau, com Deus. Também. Flávio, quer falar? Ó, o pastor Dan vai falar. A gente não aguenta, né? Não, paz do Senhor Jesus para todo mundo aí. Pelo que eu entendi aí, você trouxe uma ministração para nos levar a ter uma mesma linguagem, para haver um maior relacionamento, para a gente aprender mais com os relacionamentos, não é? Ou eu estou enganado? Ou eu não entendi nada? Não, é isso mesmo. É isso mesmo? Então, é importante mesmo. Mas só que eu vou trazer algo para nós refletirmos, né, sobre esse assunto, porque se você for ver, no Velho Testamento, havia um povo que falava a mesma língua, e eles tinham um propósito, e o propósito deles ia ser concluído, por causa de falar uma mesma língua, mas o propósito deles estava fora do propósito de Deus. E aí, o que acontece? Deus foi lá e trouxe uma confusão de língua entre eles e se deu origem a tantas línguas que nós temos hoje sobre a terra. Então, qual que é o meu ponto para nós refletirmos nessa noite? Dia de Pentecoste, o Espírito desce. E todos aqueles que estavam ali, independendo das suas religiões, eles falaram a mesma língua, mas não a do homem, a de Deus. Então, eu entendo que é importante nós falarmos a mesma língua do homem. Nós podemos conhecer mais línguas, ter conhecimento de outras línguas, mas se nós não tivermos dentro do propósito de Deus, se torna como a Torre de Babel. A gente talvez Deus prefere melhor que nós confundimos as nossas línguas do que nós permanecermos falando a mesma língua fora do propósito de Deus. Então eu acho assim muito interessante haver essa comunicação, haver esse momento de aprendizado, da gente aprender outra cultura, outra linguagem, para a gente crescer, mas tudo isso tem de estar dentro do propósito de Deus. E o Espírito Santo, ele veio no dia de Pentecoste, que é uma festa que pode ser chamada também festa das colheitas ou festa das semanas, né? Porque acontecia 50 dias após a Páscoa. Eu creio que o Espírito Santo, ele veio para mostrar para nós que quando o Espírito Santo, o propósito de Deus, está dentro daquilo que nós estamos nos relacionando, nós vamos falar as mesmas línguas. Nós vamos chegar no objetivo comum e no propósito que Deus estabeleceu. Então é importante sim a gente falar em outras línguas, é importante sim a gente se relacionar com outras pessoas, não ter barreira, mas tudo isso tem de estar debaixo do propósito de Deus e somente o Espírito Santo pode dar esse propósito a nós. Então é isso que eu queria deixar para nós refletirmos, porque muitas vezes eu tenho um relacionamento com o irmão, mas o propósito de Deus na minha vida e na vida dele não está dentro daquilo que é a vontade de Deus. Então nós nunca vai dar certo. Mas quando eu falo a mesma língua do irmão e me relaciono com outras pessoas, com outras culturas, dentro do propósito de Deus, você pode ter certeza que nós vamos chegar naquilo que Deus deseja que nós façamos, tá bom? Que Deus abençoe a todos e que Deus possa nos instruir e nos revelar o propósito dele, e eu creio
que nós vamos nos relacionar e vai agradar a Deus. Amém? Paz. Amém. Very good. Muito bom. Flávio, você. O que você falou? Ó, quem fala a Eu língua entendi. Benjamin? Oi, Benjamin. Benjamin. Tá vendo isso? O Benjamin. Fala oi aí. Tira o áudio. Põe o áudio, Rafa. Ô, Benjamin. Fala, oiê! Oi. Fala, oi! Não quer? Não. Não quer? Não, né? Quer dizer? Pode ir, olha. Então, tchau. Amém, né? Ninguém quer fazer mais algum comentário? Isso aí. Rafael. Amém. Então vamos orar para a gente encerrar, Jean? Ora aí por nós. Já que já que ninguém quer comentar mais, eu acho muito válido tudo isso, né, que foi dito, Pastor Delmo, né, esses exemplos que a gente tem, a Camila deixou exemplos aí para nós, que a gente venha mesmo estar refletindo sobre isso tudo que foi dito, amém? Amém. Vamos lá, então. Amém, Jesus. Nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento juntos, Pai, que nós estivemos aqui. Opa! Amém, Jesus. Nós te agradecemos por esse momento, Pai, de aprendizado, Pai, que a Ana trouxe, Pai, para todos nós. Possamos refletir, Pai, sobre aquilo que foi falado, Pai, sobre a importância, Senhor, de termos um bom relacionamento, Pai, primeiramente com o Senhor, Pai. E isso será refletido, Pai, no nosso meio. Que a nossa motivação seja o Senhor, Pai. Que nós possamos nos esvaziar, Senhor, para que possamos compreender a Tua vontade, Deus, e dessa forma manifestá-la, Pai, aqui na terra. Eu te agradeço pela vida de cada um, Pai, que esteve presente, Senhor. Muito obrigado pela vida da Ana, Pai, que o Senhor ministrou o coração dela para trazer esse aprendizado. Pela vida da Camila, Pai, que mesmo de longe, Pai, está aqui junto conosco, Pai, por esse aplicativo. Muito obrigado pela vida de cada um, Jesus. Que o Senhor possa abençoar a noite de todos, Pai, trazendo paz, tranquilidade, Pai, uma boa noite de descanso, Pai, para que possamos viver mais um dia, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem com Deus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vou atender um telefonema aqui. Que Deus abençoe a todos. Continuo orando pela minha mãe. Amém. Amém.